Zana teve de deixar tudo: o bairro portuário de Manaus, a rua em declive sombreada por mangueiras centenárias, o lugar que para ela era quase tão vital quanto a Bíblia de sua infância. A pequena cidade no Líbano, que ela recordava em voz alta, vagando pelos aposentos empoeirados até se perder no quintal, onde a copa da velha seringueira sombreava as palmeiras e o pomar cultivados por mais de meio século. Bem-vindo a todos a mais uma entrevista do Livrada. Nosso convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Milton Raton. Tudo bom, Milton? Tudo bem? Você está? Tudo jóia? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a obra geral do Milton, né? Inclusive que ele está com a série aí que vai estrear agora dia 9. Eu já poderia começar falando, né, da série aí, que você pode adiantar aí pra gente sobre ela. O que você já pode falar? Então, a minissérie foi feita com a direção do Luiz Fernando Carvalho e com o roteiro da Maria Camargo. Esse é um projeto antigo acho que de uns 10 anos, 8 ou 10 anos. E ela demorou muito tempo para escrever o roteiro. São 10 capítulos. Eu acho que ele respeitou muito o livro. No fundo, a palavra é essa. Quer dizer, ele não recriou, ele seguiu, vamos dizer, o livro, o romance, como ele fez com Lavoura Arcaica, do Radwan Nassar. Né? E eu vi o primeiro episódio e achei belíssimo. É uma coisa incrível, assim, trabalho de direção, de atores, de cenário, fotografia. Eu acho que está muito bonito. Também vai chamar os Dois Irmãos. Dois Irmãos. Ainda falando sobre Dois Irmãos, né, a primeira entrevista que a gente fez aqui pro site foi com os gêmeos lá, com o Bairro Comum, na época da adaptação para os quadrinhos. Né? E essa aqui é a mais recente. Então, a gente pensou em perguntar também o que você achou da adaptação e o que você achou do fato de muitos leitores, inclusive mais jovens, conhecerem seu trabalho por meio dos quadrinhos, né? Cara, eu tive sorte com esses com cineastas, com adaptadores, porque eles são fera, né? Os meninos ganharam vários prêmios, ganharam com Dois Irmãos o prêmio Eisner. Foi um processo muito lento. Eles não queriam fazer porque é difícil um romance de quase 300 páginas você transformar e adaptar quadrinhos. Né? Mas aí, não sei, eles decidiram e optaram pela adaptação. A gente se reuniu várias vezes, eles foram a Manaus, eu peguei o mapa de Manaus e disse, olha, as cenas acontecem nesse lugar, né? A casa é aqui, colégio, assim, eu mapeei o romance, vamos dizer, do espaço da cidade. E eles passaram um tempo lá desenhando, fotografando. Depois a gente conversou sobre personagens. Eu até não concordei com a Zana, com a mãe, a primeira versão do desenho da mãe. Eu discordei. Falei, não é essa a mulher a Zana que eu imaginava. Aí eu mostrei álbuns de família para ele. E eles mudaram a Zana só. Então, agora eu acho um trabalho incrível, porque, inclusive, do ponto de vista gráfico, você vê que no começo são várias páginas em silêncio. Você entra na história, você entra na cidade através do grafismo, né, da perspectiva, do trabalho artístico, sem balão, sem nada. Então, o livro, vamos dizer, é cheio desses momentos de branco, de silêncio, né? O desenho fala mais que a palavra, não é preciso falar muito. Falando um pouquinho sobre a questão do espaço, então, da cidade, que é uma coisa que eu acho que é muito importante na sua obra. A gente está vivendo agora um momento da literatura contemporânea que a gente vê uma volta do escritor para o eu e para a relação dele com a cidade, né? A literatura está muito autocentrada hoje em dia, a literatura contemporânea, né? E vejo que na sua literatura a gente faz para o caminho inverso, a gente explica a cidade, o indivíduo a partir do espaço em que ele está inserido, enfim. E principalmente dos Dois Irmãos, a gente tem uma falência da família que ela é meio que concomitante e correlacionada com a falência da cidade. A cidade vai se degradando no mesmo passo que a família vai
também, né, se degradando. Então eu queria perguntar assim, qual que é o seu interesse em mostrar essa relação, né? Como é que se dá essa construção de espaço na sua literatura e como é que você pensa isso, principalmente agora que você tem uma obra completa, coesa com o mesmo universo, né? Não, foi muito bom você ter falado isso, porque é exatamente a minha percepção. Né? Porque o espaço ele não está separado dos personagens. Né? E o romance, como origem, ele trabalha muito a ação no espaço e no tempo, claro, porque o romance fala da passagem do tempo. E parece que, como você falou, uma certa tendência da literatura contemporânea de abolir esse espaço, o espaço urbano, o espaço da cidade, ou seja lá, o espaço representado, que não precisa ser urbano. Né? No entanto, eu dou muito valor a isso e talvez, não tenho certeza, pelo fato de eu ter estudado arquitetura, de ser arquiteto e perceber o espaço como um elemento importante do romance, ou pelas minhas próprias leituras estou vendo ali Victoria, que é um clássico, um livro maravilhoso. Conrad foi considerado pelos leitores ingênuos um escritor de aventura marítima. E no fundo a aventura dele é da alma, né? Da falha moral. No entanto, o espaço na obra do Conrad é fundamental. E o espaço exótico, o espaço, vamos dizer, do Pacífico, dos mares, das ilhas. Essa era uma outra coisa que eu queria perguntar para você, inclusive porque a gente está falando aqui do seu romance que se passa ali na Amazônia, dos seus personagens que são ali e o senhor, de uma maneira geral, é responsável por preencher esse espaço que para a gente é um grande ponto de interrogação, assim, né? E preencher isso com a matéria ficcional, que é sempre não deixa de ser um marcador, né? Um marcador de tempo e de espaço também no imaginário brasileiro. Só que por conta dessa migração e a relação muito próxima que o senhor tem com a cultura árabe nos seus romances, eu queria perguntar um pouco dessa relação com a relação com a noção de pátria. Eu não sei se tem se passa por isso na sua literatura ou não. Da pátria como reivindicação de um lugar. Isso, exatamente. Olha, eu não me preocupo muito com isso. Eu também acho que é uma tendência contemporânea, inclusive da globalização, você achar que pertence a tantos lugares que acaba não pertencendo a nenhum. Eu pertenço a um lugar, eu tenho uma história, eu tenho uma infância. Se eu tivesse nascido em Curitiba, tivesse uma infância aqui, eu certamente escreveria sobre essa infância, né? Reinventaria essa infância. Então, eu acho que você escreve sobre o passado. No fundo, eu acho que a literatura, ela traz o passado para vibrar no presente. Então, eu tive essa infância em Manaus, depois em Brasília, uma juventude, e depois em São Paulo. E depois na Europa. Sobre todos esses lugares eu vou falar. Eu já falei sobre Manaus, já falei um pouco sobre São Paulo, um pouco sobre Barcelona, no primeiro romance. E o romance que eu estou escrevendo se passa ao mesmo tempo em Brasília, em São Paulo e Paris. Quer dizer, é curioso porque eu não consigo desvincular aquilo que eu escrevo da minha vida. Às vezes eu tento, mas sai muito artificial. Não que seja uma expressão da minha vida, não, eu acho que é uma transcendência da nossa vida. Eu acho que o romance é isso. O Conrad, eu estou conversando com você, mas eu estou olhando, eu adoro esse romance, que bom legal, que você... O Conrad, ele seria outro escritor sem a experiência de marinheiro e comandante de navio. Seria outro escritor. Não digo que ele não seria um grande escritor, mas seria outra literatura. E, no entanto, ele assimilou o grande espaço do mar, que é o espaço da épica, do oceano, para falar sobre os dramas humanos. Sim. E para terminar, assim, já falando sobre a questão da sua vida e invenção em memória, enfim, e também da coisa do espaço conradiano, né, de preencher os lugares exóticos também, o que Manaus significa hoje na sua vida? Assim, você voltaria a esse espaço em obras ficcionais futuras,
Ou você acha que esse é um espaço que já está distanciado, demarcado e até mesmo, sei lá, maneirizado pela sua própria escrita, né? Não sei. Não saberia dizer se o que eu estou escrevendo tem uma cena eu acho que de 30 linhas das 400 páginas em Manaus. Eu não saberia dizer se eu... a gente nunca diz dessa água eu não beberei nunca mais, né? Então, eu perguntei isso porque os gêmeos, quando eles foram para lá, eu perguntei também para eles sobre a questão de Manaus, porque a Manaus que o senhor descreve do Dois Irmãos é muito diferente da Manaus que eles conheceram, né? Sim. Que a cidade aqui é uma cidade viva, pulsante, cosmopolita e tal, Sim. e o que eles viram ali foi uma realidade diferente, né? Então a Manaus de hoje em dia, se ela interessaria, assim, para o senhor, você tem uma proximidade com ela ainda ou ainda não? Tenho. Eu tenho, e cada vez que eu volto eu fico mais amargurado. Porque destruíram a cidade, como destruíram todas as cidades brasileiras. Você imaginar que o Instituto de Educação aqui, belíssimo, que é como o meu colégio Pedro II de Manaus. Em frente tem uma arquitetura neoclássica da Escola de Música. Você imagina, Curitiba era toda assim. Era toda assim. Foi destruída. Destruíram as cidades brasileiras. Mas Manaus, eu acho que tem uma coisa mais bárbara, porque a política é a mais baixa desse país. E toda vez que eu volto, eu fico mais amargurado, mas eu não consigo não voltar. Né? Até para ficar mais amargurado, eu volto, porque isso é bom para quem escreve. O conforto não é bom para escrever. Quer mandar um fora amazonino para cá? Fora todos. Fora todos, exatamente.